tudo bem com vocês? Eu sou a professora Priscila, dou aula na Igreja Presbiteriana do Estoril. E hoje eu venho com mais uma história para a gente aprender mais da Bíblia, da Palavra de Deus. Então, eu vou começar com uma outra história. Nós estamos aprendendo sobre as histórias da igreja, vamos à casa do Senhor. Mas esse domingo é um domingo muito especial. Então a gente vai mudar um pouquinho e não vai falar sobre a igreja, vamos falar sobre o que é comemorado nesse domingo, que é a Páscoa. Mas antes disso, vamos orar. Eu quero saber se vocês estão orando pelos pedidos que a gente já tinha feito nas outras aulas. Orar pela igreja e orar também para que essa doença vá embora e que a gente possa voltar aí à casa de Deus. Vocês estão orando? Eu espero que sim, hein? Vamos orar para começar a nossa aula? Senhor, obrigada, Senhor, por mais um dia. Abençoe, Senhor, a cada criança que está assistindo essa aula. Esteja com a vidinha de cada uma delas. Esteja, Senhor, abençoando a nossa aula, que elas aprendam mais de Ti e que elas também ensinem outras crianças a conhecerem a Sua palavra, Senhor. Senhor, esteja, Senhor, fazendo com que essa doença vá embora e que nós possamos voltar a ir à casa de Deus, Senhor, para Te louvar na igreja, Senhor. Obrigada por tudo que tem feito e pelo que ainda há de fazer. Perdoe, Senhor, os nossos pecados, aumente nossa fé em Ti. Em nome do Seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Então, crianças, nas outras aulas a gente estava aprendendo sobre ir à casa do Senhor, mas esse domingo é um domingo especial. Então, nós vamos falar sobre a Páscoa. Quem sabe o que significa a Páscoa? Bom, o que eu sei é, na Páscoa eu como muito chocolate. Mas será que é o coelhinho da Páscoa que a gente comemora? Será? O coelhinho da Páscoa e o ovo, eles vieram para confundir. Porque não é esse o sentido da Páscoa. Não tem nada a ver com coelho e com chocolate. A Páscoa tem um significado muito importante para os crentes, para as pessoas que acreditam em Deus e em Jesus Cristo. A Páscoa, eu vou começar a nossa história contando por que nós comemoramos a Páscoa. A Páscoa, vamos começar contando que Jesus chegou a Jerusalém no lombo de um jumento, num domingo. E quando ele foi chegando na cidade de Jerusalém, as pessoas começaram a ficar muito felizes. E elas começaram a jogar ramos, folhas de ramos, que é folhas de árvores. Olha a foto. Isso daqui eles faziam normalmente quando um rei estava passando. Mas por quê, gente? Porque ele é o nosso rei. Mas algumas pessoas não gostaram. Elas falaram, ele não é rei. Por que estão fazendo tudo isso para um homem em cima de um jumentinho? E ficaram incomodadas. E começaram a falar por todo canto que ele queria ser rei e que ele não era rei. Então Jesus, ele com seus discípulos, uns dias antes de acontecer tudo, ele sentou-se à mesa com seus discípulos para celebrar a ceia. Sabe a ceia do Senhor que nós fazemos na igreja, que o pastor ministra e nós comemos o pão e o vinho e fazemos isso na memória para lembrar de Jesus? Então, eles fizeram isso. Olha, eles sentaram todos juntos para comemorar a ceia. E Jesus disse para eles, deu pão e disse que era para eles lembrar que parecia carne,
para eles fazerem isso sempre para lembrar dele. E o vinho, que simbolizava o sangue, para também lembrar dele. Então, Jesus estava com eles ceando e ensinando. Mas aí ele pegou e falou assim para os discípulos: entre um de vocês aqui dos 12, um de vocês vai me trair. E Judas Iscariotes, por 30 moedas de prata, ele traiu Jesus. Ele pegou e entregou Jesus aos soldados que queriam fazer mal, que não estavam gostando de Jesus ser tratado como um rei, onde Jesus estava. E os soldados prenderam Jesus. Ai, gente, essa parte da história é muito triste. Porque Jesus foi machucado, chicoteado, ele sangrou. E Jesus foi acusado de estar de trair Roma, ao dizer que se rei dos judeus. Pilatos perguntou à multidão quem haveria de libertar, se ele ia libertar Jesus ou se ele ia libertar Barrabás, um ladrão. E sabe quem a multidão escolheu para libertar? Barrabás. Mas essa história tá tão triste, né? Jesus vai ser preso no lugar de um ladrão, porque ele era o nosso rei. Mas essa história não fica só triste assim. É porque era a vontade de Deus que tudo isso acontecesse. Então nada estava acontecendo que não fosse da vontade de Deus. Jesus, ele teve que carregar uma cruz bem pesada de madeira. E essa mesma cruz que ele carregou, machucado, falou: você quer ser rei? Eu vou colocar uma coroa cheia de espinho, pinicando, machucando, cortando a testa dele como rei. Coroaram ele como rei, sangrando com aquela cruz pesada carregando nas costas, com aqueles espinhos que era a coroa, machucando a testa. Muito triste, muito triste. Jesus, ele foi pendurado na cruz, olha só, junto com outros 2 ladrões. E na cruz, eles ainda escreveram que ele era rei. O povo falava: se você é rei, por que você não se salva? Mas ele não se salvava porque era a vontade de Deus. Aí, numa cruz, cansado, com sede, machucado, Jesus morreu. Ele morreu naquela cruz. Quando ele morreu, estava de dia. Veio uma escuridão na mesma hora. As pessoas falaram: ele era mesmo rei. Ele realmente era Deus. Então, muita gente acreditou que ele era rei. Depois que ele morreu, eles colocaram ele, o nome que eles chamam é túmulo, mas era como se fosse uma caverna, ó, era como se fosse uma caverna, e colocaram essa pedra bem grandona para tampar e ninguém roubar o corpo de Jesus, e ainda deixaram um soldado para cuidar daquele lugar, do túmulo, para que ninguém roubasse o corpo de Jesus. Mas, depois de 3 dias, no domingo de Páscoa, logo pela manhã, quando Maria Madalena foi ao túmulo, eles tiraram a pedra, mas Jesus não estava lá.
Aí veio um anjo para Maria Madalena e falou: Jesus não está aí, porque ele vive, ele ressuscitou. Jesus tinha ressuscitado. Então ele morreu. Depois de 3 dias ele ressuscitou. E hoje ele vive. Durante 40 dias, Jesus apareceu para os discípulos e ensinou eles. Depois de morto, 40 dias ele ficou aparecendo para os discípulos, ensinando a eles. Quando deu 40 dias, Jesus foi elevado às alturas, no meio de nuvens, e foi aos céus. Olha que história linda, né? E crianças, por que Jesus morreu e ressuscitou? Vocês sabem? Gente, essa história começa no primeiro livro da Bíblia, em Gênesis, quando Adão e Eva comeram do fruto proibido e pecaram. Depois disso, todos nós pecamos, fazemos coisas que não agradam a Deus. Nós temos um monte de pecados. E isso não é legal. Então, Jesus compadeceu da gente, falou: não, eu tenho que ajudar o povo que está tudo errado, fazendo tudo errado. E o jeito de ajudar era ele morrer pelos meus e pelos seus pecados. Então ele morreu. Depois de 3 dias, no domingo, ele ressuscitou. E hoje ele vive. Então, na Páscoa é um dia muito feliz, porque nós comemoramos o verdadeiro sentido, que é a ressurreição de Deus, de Jesus. Jesus vive, ele não está naquela cruz. A cruz, ela está vazia, porque ele não está na cruz, ele vive nos céus. Ele foi aos céus depois de 40 dias que ele tinha morrido. Então, Jesus vive, e hoje a gente tem até uma música, né? Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. E o símbolo da cruz faz a gente lembrar o quanto nós somos pecadores e o sacrifício, que foi um sacrifício enorme, de alguém que ama muito eu e vocês, e morreu para salvar os nossos pecados, para limpar os nossos pecados. Era como se a gente estivesse todo muito sujo, muito, muito sujo. E o sangue de Jesus limpou os nossos pecados. E depois disso, aí sim, a gente pode viver uma vida renovada em Cristo Jesus. Por isso, crianças, que sempre a gente ora em nome de Jesus, porque Ele intercedeu por nós e morreu pelos nossos pecados e ressuscitou. E hoje Ele vive. Então nós temos muito que orar e agradecer. Agradecer a Deus por ter mandado seu Filho vir ao mundo, nascer, viver e morrer pelos nossos pecados. E depois ressuscitou, viveu e hoje vive. E nós temos que agradecer muito, porque Jesus vive. E esse é o verdadeiro sentido da Páscoa. Não é coelho e nem ovo de Páscoa. O verdadeiro sentido da Páscoa é a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele vive. Mas eu quero amanhã, porque ele vive. Demanda
Como a Gabi cantou, porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. E eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Senhor Jesus, que vive está. E nós temos que ficar muito alegres, porque Jesus veio e hoje está vivo e intercedeu pelos nossos pecados. Vamos orar para terminar? Como as professoras sempre falam, na oração vamos fechar os olhos, olhinho fechado e pensamento em Deus. Oremos. Senhor, obrigada, Senhor, por essa aula. Abençoe cada criança que está assistindo a aula. Esteja, Senhor, perdoando os nossos pecados. Obrigada por ter mandado Jesus Cristo vir, nascer, viver e morrer pelos nossos pecados. Obrigada, Senhor, porque mesmo imerecedores, mesmo sendo cheios de pecado, nós sabemos, Senhor, que Jesus intercedeu por nós. Perdoe, Senhor, os nossos pecados, que possamos não ficar pecando contra Ti, Senhor. Aumente, Senhor, cada vez mais a nossa fé em Ti e que possamos sempre buscar a Ti. Obrigada por tudo que tem feito e pelo que ainda há de fazer. Em nome do Seu Filho amado Jesus Cristo. Amém.